Você imagina o que que essa menina não passou, porque de novo, não é só o abuso físico, né, sexual, mas o abuso psicológico. Imagina você se ver dentro de um Um buraco, buraco não escuro, sem sabe o que vai, água, sem tipo assim: "Eu vou comida. vou morrer aqui? Não vai me dar comida?". O pânico. Foram quase 18 horas. O que acontece aqui se chama de impotência moral. Quando o meu ato é justificado moralmente, na minha cognição, na minha interpretação da realidade, eu posso fazer isso. Então, para salvar um ente querido, eu posso matar. Para salvar a minha vida, eu posso matar. Para defender um vulnerável, eu posso matar. Então, isso é uma impotência moral. Isso não é um quadro psicopatológico, grupal, né, de histeria em grupo, etc. Isso é uma outra coisa. Isso é um ato de brutalidade, é um ato de barbárie, mas aqueles que fazem naquele momento, né, eles têm quase não uma cisão psicopatológica, eles não entram em surto, mas eles têm uma impotência moral, porque o seu ato é consciente, tem ninguém inimputável ali. Todos sabem efetivamente o que estão fazendo. Mas eles têm esse rebaixamento da moral para dizer, eu preciso, eu posso fazer isso. É a justificativa do ato. Então, como vocês muito bem colocaram, imagina, uma criança da idade dela, que todos conhecem, a família ali, a criança gritando, dizendo que foi abusada, a mãe desesperada, os homens chegando, as mulheres chegando, a comunidade, os vizinhos, observando que ali havia um predador. Então, eles se sentem justificados em agir. Então, isso é o entendimento psicológico dessa ação. Então, não tem uma potência de tá errado, deixa que ele vai ser preso à justiça, vamos só imobilizar, cercar aqui, não deixar ele sair. Então, isso seria a moral, o ato da moral cognitiva sendo ativada e alguém organizando. Ó, não, vamos segurá-lo. Ele tentou fugir, ó, segura, não deixa ele passar, vamos bloquear a passagem dele, a polícia está chegando. Então, isso é uma racionalização momentânea da moral que quando tem uma impotência ativada, ou seja, a impotência é eu não tenho controle mais sobre mim. Eu sou tomado por complexo, eu sou tomado por uma fúria e eu sou tomado por uma justificação. Porque as pessoas naquele momento se sentem justificadas em explicar por que fizeram. E muitas pessoas, quando entrevistadas depois que participaram de linchamento, diriam: eu fiz pouco, eu queria fazer mais. Eu queria também botar fogo, eu queria esquartejar. Muitas pessoas que eu entrevistei em ambiente penitenciário que participaram estavam indignadas porque fizeram muito pouco, Queriam ter feito queriam ter mais. feito mais. Ela não é uma psicopata, ela não é uma doente, ela não é nada. É uma pessoa que moralmente. A gente fala muito pouco na moral, na criminologia, a gente tem que falar muito mais. Por isso que eu insisto, e sempre na minha fala eu trago as questões morais. Porque o que vai nortear um ato de fazer ou não fazer algo errado, certo, errado, é a minha moral. Então, se eu tenho uma potência moral, eu consigo, mesmo na hora de uma extrema emoção, eu consigo me autodeterminar e dizer, não, deixa que a polícia faz isso. Mas se eu sou tomado, tenho uma impotência em relação à minha própria constituição, eu vou agir e vou fazer e vou dar 300 facadas e vou botar fogo nessa pessoa porque ela merece. Então, essa é uma justificação individual de cada um. Isso é o entendimento psicológico. Essa impotência moral seria reverberada e confirmada pela impulsividade, pela raiva, pela indignação. São vários conteúdos cognitivos que justificam essa impotência moral de indivíduos que cometem linchamento. Mas observem que, nesse exato momento, a própria polícia está presente. Um dos fundamentos da inimputabilidade é esse agente, essa pessoa cometeria um crime do lado de um policial, na presença da justiça, né? Se ela cometer, ela é inimputável. Só que nesse caso, não. O instituto é diferente, porque eu me sinto justificado. E observa que no Amazonas, por exemplo, a Hanna até levantou alguns casos, pessoas invadem delegacias, põem fogo na delegacia, põem fogo na pessoa. Delegacia. Né? Eles não estão desrespeitando a polícia, eles estão cegos moralmente, eles estão impotentes perante o seu juízo e cometem atos, são atos bárbaros.
essa barbárie são fundamentados por conteúdos nossos, que nós já temos, é a tal da sombra, está tudo ali dentro. A sombra, quando eu falo da sombra, não significa que é um instituto totalmente negativo na pessoa. Mas esses conteúdos reprimidos têm que ter alguma casa dentro da gente. Essa casa é a sombra. Então, esses atos desproporcionais aos outros é totalmente proporcional a mim. Não sei se ficou muito claro, Não, porque é ficou complexo falar de claríssimo. impotência moral. Não, ficou claríssimo e assim, a gente entende, né? Tem A até gente aquela entende. frase, entende no seguinte sentido: pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Exatamente. Entende? O que é o réu primário, para quem não sabe, né? É aquele direito de você responder, vamos dizer assim, em liberdade por um crime. Se você perde ele, no teu segundo crime você já vai, né, responder ali sem esse direito. E aí, quando a gente para pensar, e muitas vezes a gente se coloca, não, para defender um ente querido, né, um membro da minha família, mas quando você vê uma criança nesse estado de desespero, se a polícia não tivesse chegado, escutando a voz da menina, é que o Christian muito bem colocou ali, vou guardar ela mais um dia, vou, né, infelizmente, abusar dessa menina e depois eu me desfaço dela. Ele podia ter feito isso imediatamente, eu acho que tem que meio que, efetivamente, inclusive, cavar ali para saber se não tem outras crianças ali em volta, o que ele, né, fazer Sim. ligação com isso. Então você veja o perigo. E Tramandaí tem saída direta para o mar. Tanto que teve o caso do Miguel, foi em 2021, que colocaram ele no Rio Tramandaí, que sai para o mar, que até hoje ele não foi encontrado. Exatamente. Então, veja só, gente, aí a população está farta. E eu acredito que deve ter aquela coisa de, ok, hoje não foi a minha filha, mas amanhã pode ser. Qualquer adulto do lado de uma criança é muito poderoso, né? Olha como uma criança é vulnerável. É muito. E o curioso, não é nem curioso, porque a gente consegue enxergar, a gente consegue entender isso de uma maneira muito clara. Esse vídeo do resgate dela é da quarta-feira do dia 26 de manhã, em Tramandaí. No mesmo dia, no dia 26 de tarde, em Novo Hamburgo, aconteceu uma situação parecida com um homem que teria abusado de uma menina de 7 anos. Ele estava foragido, mas ele foi trabalhar. Quando ele chega para trabalhar, a família da menina está esperando ele. Ele não foi a óbito, ele foi resgatado, passou por atendimento, mas provavelmente a ideia era que ele tivesse o mesmo fim do Marco Antônio, no mesmo dia. E quando você vai olhar a ficha dessa pessoa, ele já tinha sido condenado por abusar de uma criança anos antes em Cachoeirinha, que é próximo. Então, ou seja, nada está sendo de fato nada feito está sendo com feito. efetividade. Aí, o ano passado, o Planalto assina a lei que cria o Cadastro Nacional dos Pedófilos e dos Predadores Sexuais, foi assinado em novembro, e a presidência veta exatamente o trecho que fala que os dados ficariam disponíveis para a população por 10 anos a partir do fim do cumprimento da pena. O Planalto vetou isso, porque entende que a pena já foi cumprida, a pessoa tem direito à ressocialização, tem direito à privacidade, e a população, como é que fica? Isso é um absurdo, isso Porque é uma se vergonha. isso É uma vergonha, absurdo. desculpa, olha aí, é isso. Porque se isso tivesse em vigor, agora, os dados do Marco Antônio teriam entrado em sigilo no dia 18, que foi quando ele terminou de cumprir a pena dele. Que foi uma semana antes de ele fazer o que ele fez Mas nesse caso. isso é um absurdo. De novo, eu acho que o Planalto precisa assistir esse vídeo, Ele- muitas vezes. Né? Eles O têm cinema direito do à privacidade? Como não, assim? gente, não, que privacidade. Quando Isso você é um opta... absurdo. Não, De novo, é o desconhecimento. O Se não desconhecimento. existe não existe. predador sexual, ou seja, ele de novo só precisa de uma oportunidade, mas ele já cumpriu a pena dele. Não interessa, ele é um predador Ele vai sexual. fazer de novo.